Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo o Apocalipse e a liturgia vai pulando trechos. Nós não conseguimos ler na curta duração de 12 dias todo o livro do Apocalipse. Então é necessário que haja uma seleção de trechos. No trecho que nós lemos hoje, o Senhor começa dizendo através de João: eu, João, vi uma porta aberta no céu. Isso é maravilhoso, porque a porta do céu estava fechada para nós, por causa do pecado. Mas quando o Verbo se encarnou, Ele mesmo disse de si: eu sou a porta. E também disse de si: eu sou o caminho. Ora, há uma porta aberta no céu, a porta já não está fechada mais para nós. Se permanecemos na fé em Cristo e naquilo que Ele fez por nós, no seu sacrifício, a porta está aberta. Então a voz de Deus, que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta, disse: sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Mas antes de mostrar as coisas que se devem acontecer, acontece essa visão maravilhosa. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. João fica totalmente possuído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se apodera dele. E a partir do momento em que o Espírito se apodera dele, como diz São Paulo, aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Como diz também São Paulo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em nós. E a mesma força que o mantém sentado à direita do Pai nos céus, que é o Espírito Santo, está em nós, a tal ponto que São Paulo diz que nós estamos com Cristo nas regiões celestiais assentados. O Espírito toma conta dele e ele vê o céu. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Outra notícia maravilhosa: Deus está no seu trono e dele não se ausenta. O rumo dos acontecimentos não é determinado pelos homens. Como diz o livro dos Provérbios, o coração do rei é uma água fluente nas mãos do Senhor, ele o move para onde ele quer. Ele está sentado no seu trono. E diz: aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Rocha eterna é o nome do Senhor. Os justos correm para ela e eles serão salvos. Deus é firme. Ele é rocha eterna. E rocha preciosa. Santiago diz que nele não há sombra de variação. O autor da carta aos Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O salmista diz que ele é sempre o mesmo. Ele tinha a aparência de uma pedra de jaspe cornalina, de uma pedra duplamente preciosa.
Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. A aliança que Deus fez com Noé, de não mais destruir o mundo pela água. Aliança de amor. Aliança que se reflete com os tons verdes da esmeralda. Ou seja, é a aliança de Deus com a vida. É a aliança de Deus que produz vida na terra, vida sobrenatural, vida por todos os lados. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças. Esses 24 anciãos representam os 12 patriarcas da velha aliança e os 12 apóstolos da nova aliança, mas também não podemos nos esquecer que no templo de Jerusalém havia 24 turnos sacerdotais. Cada um servia a Deus 2 semanas do ano. Portanto, os 24 anciãos representam este culto sacerdotal que incessantemente sobe diante do trono de Deus. No próprio livro do Apocalipse, João diz que Deus estabeleceu o seu povo como uma nação de reis e sacerdotes. Reis, e por isso carregam coroas, porque estão assentados com Cristo, reinam com Ele. Mas sacerdotes, porque ministram diante do trono de Deus, porque apresentam a sua adoração diante do trono de Deus, como todo sacerdote apresenta a sua adoração em nome do povo. Do trono saíam trovões, relâmpagos e vozes. Os trovões são as advertências de Deus para os maus. Os relâmpagos são as luzes que Deus acende para a conversão dos medíocres, mas as vozes são as advertências de Deus amorosas para os seus santos. O modo como Deus vai conduzindo cada um, como diz o apóstolo, os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando o arcanjo Rafael se apresenta a Tobias, ele diz: eu sou um dos 7 Espíritos que serve diante do trono de Deus. Porém, estes 7 Espíritos também significam o Espírito Septiforme, o Espírito Santo. Conforme lemos na profecia de Isaías, no capítulo 11, sobre ele, sobre o Messias, descerá o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de ciência e piedade. Sobre ele estará o Espírito de temor. Na frente do trono havia como que um mar de vidro. Um mar de vidro. Por que um mar de vidro? Porque ao mesmo tempo que é um mar, ou seja, que tem a imensidão de toda a criação, em Deus não há sombra de variação, em Deus não há agitação. No céu há apenas a paz que excede todo entendimento, não há ondas, não há nenhum tipo de
precipitação. Há apenas vida e paz. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás. Os 4 seres viventes são apresentados com uma multiplicidade de olhos para dizer que são contemplativos, que eles vivem para contemplar a glória de Deus. Esses 4 seres a igreja sempre interpretou como imagem dos 4 santos evangelhos. O primeiro ser vivo parecia um leão. O Evangelho de São Marcos foi o primeiro dos 4 a ser escrito, porque o Evangelho de São Marcos começa com Cristo rugindo como um leão: convertei-vos e crede no Evangelho. O segundo parecia um touro, o Evangelho de São Lucas, que começa com Zacarias apresentando o sacrifício no templo de Jerusalém. O touro é um sinal do sacrifício que se oferecia na velha aliança. O terceiro tinha um rosto de homem, o Evangelho de São Mateus, que começa com a genealogia de Jesus Cristo e, portanto, mostra a origem humana de Nosso Senhor. O quarto parecia uma águia em pleno voo. É o Evangelho de São João, o mais místico dos 4 evangelhos, aquele que começa não na origem humana de Jesus, mas dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Começa, portanto, nas alturas. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. 6 asas. Ou seja, pela leitura do Santo Evangelho, a nossa alma voa velozmente em direção à contemplação. Voa para receber esse avistamento maravilhoso que é conhecer Deus enquanto Espírito. E todo aquele que contempla, todo aquele que entra realmente em contemplação, entra no padrão destes 4 seres vivos. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Proclama a santidade de Deus, a sua infinita transcendência, a sua altura incomensurável, a sua elevação infinita, imutável, que era, que é e que vem, que abrange todos os tempos, todas as eras, todas as estações. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre. Ou seja, nessa antífona, que soa como a de um coro monástico: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, o que era, o que é e o que vem. Essa é a expressão exterior da adoração, mas a expressão interior é glória, honra e ação de graças ao que estava sentado no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isso, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus. Ou seja, é um ato de humildade de quem diz: diante do Senhor ninguém reina. Diante do Senhor nós somos todos servos. Diante do Senhor ninguém tem honra. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno de louvor. Só o Senhor é digno de adoração. Eles se prostram. Eles voltam à confissão do seu próprio nada. Colocam as suas coroas diante do trono de Deus.
nós precisamos aprender a tirar as nossas coroas, a atirá-las aos pés do Senhor, a nos gastar como um incenso que sobe à presença dEle, a exercer este ofício sacerdotal, que é adorá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com toda a exuberância, com toda extravagância, com toda intensidade. E diziam: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. Ou seja, eles declaram que a única coisa que sustenta o mundo inteiro, todo o universo, é a vontade viva de Deus. Se Ele deixasse de querer a criação por um só instante, tudo voltaria ao nada. Se Ele deixasse de querer qualquer ente, mesmo que fosse por um mínimo instante, ele voltaria ao nada como se nunca tivesse existido. Portanto, como tudo, como absolutamente tudo, é porque Deus quer, só Ele é digno de reinar. Só Ele transcende todas as coisas, só Ele está no topo, no cimo, nos píncaros de tudo que existe. Só Ele é Deus, só Ele é santo. Ou seja, essa visão do Apocalipse nos coloca diante do fato maravilhoso de que Deus está reinando agora. Deus está reinando em todo momento. Ele não deixou nenhum segundo de reinar. Ele vive eternamente e Ele reina para sempre. E, portanto, a primeira coisa que o homem deve saber, se quiser guerrear as guerras do Senhor, se quiser viver a sua vida para Ele, é que ele precisa ser um adorador. Ele tem que se unir aos santos anjos em alvoroço diante do trono de Deus. Ele precisa se esvaziar de toda e qualquer importância, reconhecendo que só Ele é Deus. É com este sentimento exuberante de adoração que se apresenta a liturgia dos céus diante do apóstolo. Eu acho muito interessante quando as pessoas falam de liturgia. Uns dizem que nós temos que olhar para o passado, outros dizem que nós temos que olhar para o futuro. A Bíblia diz que nós temos que olhar para cima. Que nós temos que olhar para o fim. Nós temos que olhar para Deus em toda a sua santidade, em sua glória, em sua maravilha. Peçamos ao Senhor que nós usemos todas as forças que temos em nossa alma para adorá-lo. Nós já desgastamos muito o nosso ser com coisas fúteis. Já perdemos tanto tempo com coisas inúteis. Que nós possamos gastar a nossa vida como incenso, adorando-o sem cessar. Porque não há finalidade mais nobre do que essa: existir buscando tão somente a glória de Deus.